Fala, soldado! Tudo bem com você, meu irmão? Cara, eu espero que você esteja bem e, cara, tá tudo bem? Se tá tudo bem, vai ficar melhor ainda, porque hoje a gente vai falar um vídeo que eu quero ter um papo, eu com você. É um assunto que a gente precisa ouvir e vamos aí, né? Cara, já peço que já deixa o like nesse vídeo e compartilha pra teu amigo que precisa ouvir essa palavra, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a procrastinação e como ela pode atrapalhar a nossa vida cristã. Então vamos começar, né? Para início de conversa, você sabe o que é a procrastinação? O que é isso? Cara, basicamente, em resumo, a procrastinação é o hábito de adiar tarefas, decisões ou responsabilidades, mesmo sabendo que isso pode causar consequências negativas, que isso pode lascar a gente, né? Resumindo tudo, é deixar pra depois o que você tem que fazer agora. Por exemplo, você tem uma prova pra você fazer depois de amanhã, supondo. Aí vai lá, você tem que estudar, mas você fala, vou estudar depois. Ou você tem que tomar banho às 9 horas, senão sua mãe vai dar uma chinelada. Você fala, depois eu tomo. Entendeu, cara? Basicamente, você adiar uma tarefa que você tinha que fazer isso agora. E isso prende muita gente na procrastinação, por quê? Porque basicamente, você não quer fazer a coisa, teu cérebro vai arranjar 1000 desculpas pra você não fazer aquilo ali, pra te convencer que a atividade que você tem que fazer é extremamente horrível e dolorosa pra você. Ele vai tentar te convencer de tudo isso. E cara, a procrastinação, ela atinge várias áreas da sua vida, incluindo a área financeira, seus estudos, enfim, atinge várias áreas, mas principalmente a sua vida espiritual. E eu quero já começar citando um versículo que tá lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Vamos lá e vamos ler isso aqui. O que tá lá diz assim: quem fica observando o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. O que o versículo quer dizer? Se você só fica olhando o vento, você não vai plantar. E como você olha o vento, você consequentemente olha para a nuvem também. E aí você não vai colher. Então, se você não planta, você não colhe. Você não pode só ficar sentado ali na cadeira, admirando a vida, deixando tudo passar, esperando que a plantação surja do nada. Ela não vai fazer, cara. Você tem que também mover a sua mão para fazer a coisa, senão ela não vai acontecer. A gente não pode só ficar parado, deixando a vida levar para onde ela quiser. Não, a gente tem que se mobilizar. Então, a gente não pode ficar procrastinando, adiando o dever, cara. Isso é horrível, a gente não pode fazer isso. E como todo vídeo que eu tô fazendo, eu vou dar um exemplo meu sobre a procrastinação, como ela tá afetando a minha vida, porque, cara, é mais uma guerra constante das que a gente precisa enfrentar. Eu não queria falar muito não, mas já era, se a gente não tomar cuidado. Basicamente, eu vou falar exemplos aqui que são até recentes, porque a procrastinação, ela me prende, assim como prende muita gente, cara. Basicamente, eu tô ali, eu vou falar um pouquinho, alguns meses atrás, que era onde eu tava mais sendo impactado por ela na minha área de estudos. Cara, literalmente, eu tinha que estudar pra certas provas e estudar pra certos exames, mas meu cérebro falava, não, isso é difícil demais, vai fazer outra coisa, vai se divertir, vai jogar. E aí eu adiava o estudo, e aí eu ficava muito pressionado no dia anterior à prova, e eu ia muito mal, porque eu já ficava ansioso, falando, cara, não vai dar tempo, não vai dar tempo de estudar isso tudo. E aí não dava tempo mesmo, aí já era, eu ia mal na prova. E cara, se você acha que a procrastinação só afeta a área de escola na sua vida, você tá muito enganado, porque ela pode atingir até mesmo a área espiritual, vamos dizer assim, a área que não poderia ser afetada por nada, que é a tua convivência com o alto, com Deus, com tudo isso. Por exemplo, eu fui extremamente afetado pela procrastinação nesse sentido, porque eu tinha que ler a Bíblia, porque eu tenho esse hábito de ler a Bíblia todo dia. Aí eu chegava lá, olhava bem pra Bíblia e falava, hoje acho que eu não vou ler, vou deixar isso pra depois. Aí eu nunca deixava, eu sempre ia adiando a parada, e o que acontecia? Eu nunca lia, e aí veio a frieza espiritual e acabou com o meu relacionamento com Deus. Eu perdi muito, velho. Eu não queria estar longe de Deus, mas pelas minhas decisões e pela procrastinação, eu me afastei. E aí eu também ficava com procrastinação pra orar. Aí eu falava, não, vou orar amanhã. E não orava, cara. Como é que eu ia ter uma relação boa com Deus? Não ia, né? E a procrastinação pode atingir mais ainda a nossa área espiritual do que imaginamos. Por exemplo, quando a gente peca, a gente normalmente sente vergonha do pecado. Mas sabe quem pode se aproveitar mais ainda pra te colocar mais vergonha? Satanás. Ele sempre tá lá pra fazer com que a gente se sinta mais culpado ainda. Ele usa a procrastinação pra acabar conosco. Por exemplo, quando eu peco, eu sinto muita vergonha do que faço. Mas aí o inimigo soprava no meu ouvido e o que acontecia? Eu procrastinava pra pedir perdão a Deus. E olha o que podia dar. Se eu procrastino pra pedir perdão, eu falava, pequei, Deus não vai me perdoar agora, eu vou pedir depois, eu tô com muita vergonha agora, não vou nem conseguir chegar perto. Cara, o risco que eu corro fazendo isso, por quê? Porque o depois pode não chegar, cara, pode ser tarde. Eu
com o meu pecado não arrependido e não confessado, Jesus pode voltar e eu fico. Aí eu me lasco inteirinho de cabo a rabo e, mano, eu preciso correr pra Deus depois de pecar, só Ele pra me abraçar e pra me perdoar, mais nada. E o que acontece? O inimigo me segura com a procrastinação pra que eu não vá pedir perdão. Ele pode sim, ele usa a procrastinação pra acabar com a nossa vida cristã. Cara, um dos planos dele, que eu tenho certeza que esse cara não tem nenhuma vergonha de usar, é ele fazer a gente ter preguiça de agir no agora e fazer a gente querer adiar a nossa missão dada por Deus nessa terra. Fazer com que a gente queira adiar o nosso propósito nessa vida. O que ele faz? A gente enxerga que a gente tem o dever nesse mundo de espalhar a palavra, que é um tema que eu quero falar mais pra frente no canal. Aí a gente vai adiando e a gente acaba nunca espalhando a palavra de Deus, que é o nosso dever, o nosso propósito nessa vida. E ele se aproveita disso, porque ele não quer que almas vão pra Deus. Ele quer pegar todo mundo ali pra ir juntinho com ele pro inferno. Então ele usa também disso pra afastar a gente do nosso propósito. A gente não pode se deixar levar por a armadilha desse cara. Olha isso, é um gatilho a procrastinação. O inimigo usa a procrastinação pra acabar com a nossa vida cristã. Isso é, não vou nem falar nada, cara. A gente tem que estar esperto com esse cara. E o inimigo usa a procrastinação também pra causar diversas consequências negativas pra nossa vida cristã. Numa dessas é que a gente vai cometer um pecado capital. Porque a gente procrastina, tá bom. Só que, pensa comigo, a gente deixa de fazer o dever que a gente tinha que fazer agora pra fazer depois? Sim. E aí, você consegue entender, consegue visualizar o que também tá por trás disso? O pecado capital da preguiça. Que a gente fica com preguiça de fazer o que a gente tinha que fazer agora e chuta isso pra depois. Tá nem aí. A gente fica com preguiça e isso é um pecado, cara. Deus abomina a preguiça. A gente não pode se deixar levar. Porque senão vai dar zebra. A gente não pode ser preguiçoso. A gente não nasceu pra isso. Aqui, ó, Provérbios capítulo 13, versículo 4. Se liga aqui. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. E cara, diligente nesse contexto aqui, se você não sabe o que significa, pode-se dizer que é alguém esforçado, responsável e constante no que faz. Então basicamente seria, o preguiçoso ele vai ficar sempre querendo alguma coisa, mas não vai conseguir nunca porque ele não vai querer agir. Ele vai sempre ficar só pensando e aí nunca vai acontecer nada, porque aquilo ali vai ficar no campo de mente dele. E aí ele nunca vai conseguir conquistar o que ele quer. Mas quem se esforça, é responsável e constante, vai conseguir conquistar várias coisas, porque a pessoa realmente vai fazer. Ela não vai ficar só pensando, ela vai botar a mão na massa e vai cumprir com aquilo ali. Então ela vai conseguir. E falando em conquistas, eu quero até citar uma coisa aqui que a procrastinação não pode nos impedir. A gente tem a nossa juventude, correto? A gente pode muito bem ralar agora pra ter um futuro bom, correto? Tanto é que a gente precisa fazer isso. Todo mundo aqui, eu acho que tem um sonho de ser pai ou mãe. E aí vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho nisso. Imagina você daqui a alguns anos com seus filhos. Imagina que nessa época que a gente tá agora, você ralou e conseguiu ter recursos pra no futuro dar uma vida excelente à tua mulher, ao teu marido e aos teus filhos. Você vai ficar satisfeito com o seu trabalho e vai falar: eu sou um bom pai, eu consegui dar uma vida boa aos meus filhos, glória a Deus. Aí você vai ver que teu sofrimento de agora valeu a pena. Valeu a pena você sofrer no começo pra ter uma grande recompensa e satisfação no final. Show! Mas agora imagina se você inverte a ordem. Se você prefere ter a satisfação agora e o sofrimento depois. Imagina o inferno que deve ser isso. Por quê? Imagina você tá lá na frente e você não aproveitou o momento que você tinha pra trabalhar, pra estudar e realmente não foi bem na vida. Você não conseguiu ter sucesso. Você tá com a vida caindo aos pedaços porque você não aproveitou o que tinha que aproveitar. Aí chega teu filho e fala pra você: ô pai, você pode me dar um videogame de presente? Aí você olha pro teu filho e vem na tua mente: cara, eu tive a oportunidade pra ralar e agora eu não posso satisfazer um pedido do meu próprio filho. Aí você olha pro teu filho e fala: filho, eu não consigo te dar esse presente porque eu não tenho recursos. Seu coração vai partir em 1 bilhão de pedaços, cara. Porque você não vai conseguir dar um presente pro teu próprio filho. Imagina isso. Você preferiu ter satisfação antes e não lidar com as responsabilidades que você devia. E aí você não pode dar um presente pro próprio filho. Cara, imagina. Eu que não quero sofrer isso. Então a gente não pode procrastinar, perdendo a oportunidade que a gente tem hoje em prol de um prazer momentâneo. Que depois que a gente procrastina, querendo ou não, a gente sente uma sensação ruim. Porque a gente vê que a gente perdeu tempo. Então vamos ralar agora. Vamos fazer o que a gente tem que fazer hoje pra ter um futuro bom. É que nem aquele velho ditado, né? Não deixe pra amanhã o que se pode fazer hoje. E é exatamente isso que a gente pode usar na procrastinação. A gente não pode deixar pra amanhã o que a gente pode fazer hoje. Porque Deus, ele não quer que a gente viva no passado nem no futuro. A dádiva que Deus deu pra nós é o presente, por isso que ele tem esse nome. E a gente tem que viver nele. Fazer o possível pra que o inimigo não zoe a nossa vida através da procrastinação e através de nenhuma outra área, né? Então, soldado, não espere aquela famosa hora certa, entre aspas, pra agir. Então, soldado, basicamente é isso que eu queria falar com
com você hoje. Não perca tempo, faça o que tem que ser feito, porque Deus vai se agradar com isso. Faça realmente seus deveres com 100% de excelência, porque isso é uma coisa que realmente agrada a Deus. A gente fazer o que é certo, dando o nosso melhor. Realmente isso é uma missão que agrada a Deus. Então, cara, não procrastina, realmente faça o que tem que fazer e vamos viver bem, porque o inimigo não pode zoar a nossa vida, a gente não pode deixar essa brecha pra ele. Fechou, soldado? Confio em você pra essa missão, hein? Sem procrastinação. Então, meu caro, fica com Deus, que a paz de Jesus esteja com você e que o Espírito Santo te guie e te ilumine nessa grande jornada que é a vida. Um beijo grandão no seu coração, um abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Lembrando, já compartilha esse vídeo com amigos que precisam ouvir isso. Então vambora, porque nem eu nem você podemos procrastinar. É isso, soldado. Até mais.